A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mais uma vez, com grande alegria, estamos aqui ministrando a palavra do Senhor, a palavra de Deus que nos revigora a cada dia. Quando nos levantamos, temos que nos lembrar de agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo pela noite que Ele nos concedeu, pelo livramento que Ele tem dado para a sua igreja, para a sua vida. Eu sou o pastor Marcos Basílio, da Igreja Evangélica Crisol. Estamos iniciando o nosso culto online, uma palavra que veio da direção de Deus, que veio do coração de Deus. E eu tenho certeza de uma coisa, ela está vindo direto para o teu coração. Por isso, nessa noite, nos rendemos aos pés do Senhor. Eu tenho certeza de que eu já começo a profetizar sobre a tua vida. Teremos uma semana muito abençoada. E o que eu declaro hoje no mundo espiritual da parte do Senhor é que as promessas de Deus, aquilo que Deus tem concedido para a sua vida, ela vai se concretizar nessa semana, amém? Então, abra a sua Bíblia no Antigo Testamento, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram o filho de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificava-me por inteiro, e o sacrificou por inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Versículo número 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à cidade contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e o aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-gar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o Senhor seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Essa história aqui, ao qual se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, que desde criança nós conhecemos, aqueles que acompanham a Bíblia, aqueles que estudam a Bíblia, ou aqueles que assistem aos cultos, alguma vez já ouviu falar sobre Ana, a qual ela não podia ter filhos, mas que por uma provisão divina, após Ana, ela clamar ao Senhor, e o Senhor abriu a sua amada, e ela concebeu um filho que se chamou Samuel. E ela cumpriu a sua promessa, entregou a vida de Samuel desde pequenininho, quando desmamou da sua mãe. E Samuel, ele cresceu ali na casa do Senhor, foi cuidado por Eli, o sacerdote, ao qual instruiu Samuel nos caminhos do Senhor. E Samuel, em toda a sua vida, ele foi obediente e tinha uma intimidade com Deus. Samuel era muito considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Estava na época dos juízes, quando a história de Samuel ela se narra, ela se conta. E para nós entendermos o capítulo de número 7, eu tenho que retroagir um pouquinho. Abra o que está acontecendo nessa situação. No capítulo de número 4, ainda do primeiro livro de Samuel, a Bíblia diz que o estado daquele povo, o estado de Israel, era um estado de desobediência, a ponto de que quando o filisteus, o inimigo, ele invadiu a terra de Israel, no capítulo 4, versículo 1, acompanhe comigo. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu em encontro à peleja aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer.
E os filisteus se acamparam junto a Efeca, e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Olha o versículo número 3. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Traga-nos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha por meio de nós, para que nos livre nas mãos do inimigo. A arca do Senhor, ela representava no Antigo Testamento a presença do Senhor, a glória do Senhor. E todas as vezes que o povo de Israel ia numa batalha, eles carregavam a arca e colocavam diante dele. Aquilo dali atormentava e fazia os inimigos tremerem, porque quando a arca do Senhor estava no campo de batalha, era sinal que o Senhor estava na frente daquela batalha. Mas chegou um episódio aqui na Bíblia em que, mesmo com a presença da arca do Senhor, mesmo assim, Israel foi derrotado diante dos filisteus, a ponto dos filisteus pegarem a arca e levar lá para a cidade ao qual se encontravam os filisteus. Mas nós conhecemos a história, eu não quero entrar nesse mérito agora, porque a presença da arca do Senhor ocasionou feridas, ocasionou maldições na vida do povo de filisteus. Mas a grande pergunta é: por que o povo de Israel não recebeu a proteção de Deus? Por que Deus não foi no campo de batalha? Sabe por quê? Porque o povo de Israel estava em desobediência. Deus não divide a sua glória com ninguém. O povo de Israel estava no estado em que ele adorava outros deuses além do Deus verdadeiro. Abandonaram a origem, abandonaram o verdadeiro Deus, começaram a adorar a outros deuses, a ponto de, mesmo com a arca do Senhor, mesmo com a glória de Deus presente no arraial, mas mesmo assim o inimigo prevaleceu. E eu quero trazer isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, que sirva de exemplo para todos nós. Porque não adianta eu dizer que eu sou cristão, não adianta dizer que eu estou na presença do Senhor, mas estou tendo uma vida incorreta, uma vida fora da presença de Deus. Uma vida a qual não estou servindo ao Senhor. Uma vida ao qual estou fazendo coisas que estão, ao invés de trazer bênção, está trazendo maldição sobre a minha vida. Quando o pecado está na nossa vida, a presença de Deus ela não pode se manifestar, mesmo eu dizendo que sou de Deus. Porque quando nós entregamos nossa vida a Deus, assim como aquele povo quando estava lá no Egito, e eles se lembraram de Deus e Deus se lembrou deles, e eles começaram a clamar, e Deus enviou Moisés e retirou aquele povo do Egito. E Deus fez um concerto com o povo de Israel. Assim, quando nós entregamos a nossa vida para nosso Senhor Jesus Cristo, nós fizemos um concerto com Deus. E enquanto nós estivemos em obediência, enquanto nós estivemos no caminho verdadeiro, porque agora, indo lá no Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo, ele afirmou que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E por que Jesus Cristo é o caminho? Porque ele é o único que conhece o caminho daqui para a eternidade. Então ele é o caminho. Então quando eu entrego a minha vida, eu entreguei a minha vida para Jesus, uma das bênçãos que caiu sobre a minha vida foi o seguinte: Jesus Cristo, após a minha morte ou após a sua volta, ele vai me levar para Jerusalém celestial. E porque ele é a vida, porque ele entregou a sua vida por nós. Porque ele se deixou sacrificar na cruz do Calvário. Ele entregou o seu próprio corpo, a sua alma, para absorver as nossas maldições, para na cruz do Calvário perdoar os nossos pecados. Então quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus, quando eu reconheço Jesus como Cristo, como meu Salvador, ele se torna o meu sacerdote. Então ele é o caminho, ele é a vida. Jesus Cristo é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade. Por que ele é a verdade? Porque ele é a palavra. A verdadeira palavra é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a nossa palavra viva, é o verbo que se tornou em carne. Então, quando eu sigo a orientação de Deus através da palavra que é Jesus Cristo, aí eu estou dentro da obediência de Deus. Estou debaixo da proteção do Senhor. Somente através disso
que quando eu clamar a sua presença, sentir a sua presença, ele vai guerrear, ele vai pelejar pela nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus a qual não podemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Prosseguiremos sempre no alvo. Ainda que o inimigo venha se levantar, mas se a glória de Deus estiver na tua vida, o inimigo vai ser derrotado. A cada vez que ele se levantar, ele vai cair em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não adianta somente eu dizer que eu sou cristão, não adianta somente dizer que eu sou de Deus, mas eu tenho que provar, eu tenho que colocar isso na prática. Eu tenho que viver a cada dia na presença do Senhor, dizendo não às coisas do mundo, dizendo não ao pecado, dizendo não às tentações, reconhecendo a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, porque Ele é o único. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo de número 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus só tem um Filho, o único Filho, que se chama nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus entregou o seu Filho, Deus entregou Jesus Cristo pela nossa vida. Então quando eu entrego a minha vida para Jesus Cristo, Deus está presente na minha vida, Deus está presente na tua casa, Deus está presente na tua família. Aleluia! Glorificado seja o nome do Deus poderoso. E todas as vezes que clamamos, toda vez que estamos em obediência ao Senhor, o Senhor guerreia, o Senhor peleja pelas nossas guerras. Tem um fato aqui que aconteceu, eu quero que você abra a sua Bíblia. Josué, capítulo de número 5, versículo de número 13. Josué 5, 13. Quando a Bíblia diz, e ela fala assim: e sucedeu que estando Josué em pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Olha a situação ao qual Josué se entregava. E que ele estava passando, saiu para orar, saiu para clamar a Deus antes de invadir Jericó. De repente ele vê como se fosse um guerreiro com uma espada na mão. E ele pergunta: tu é um dos nossos ou é do nosso inimigo? Aí no versículo 14... esse ser que estava diante dele disse-lhe assim: não, mas veio como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? Então o próprio Deus se apresentou diante de Josué. Mas por que ele se apresentou? Para dizer: Josué, eu estou guerreando a tua peleja, estou batalhando a tua batalha. Sou eu que vou guerrear por você. Mas quando nós olhamos para a vida de Josué, Josué era um homem íntegro, que foi fiel a Moisés, que seguiu toda a lei, que demonstrou toda a sua fé no Senhor. Josué, quando for invadir a terra de Canaã, um ano, quando saíram lá do Egito, ele e Caleb foram os únicos que falaram: vamos invadir essa terra, vamos invadir Canaã, porque o Senhor está conosco. Não importa que tenha gigante, não importa os exércitos, não importa os moradores, mas se Deus mandou, nós vamos conquistar. Aleluia! Demonstrou totalmente fé, acreditando nas promessas de Deus. E por isso ele, Josué, de toda aquela geração que passou 40 anos no deserto, foram eles os únicos que entraram na terra prometida. Aleluia! E quando ele entra, Moisés já morto, ele agora assume a posição a qual Deus mandou ele, colocou. Quando mandou: olha, Josué, Moisés já é morto, agora levanta e passa desse Jordão. E Deus confirmou que estava com ele. Então Deus aparece de uma forma visível no Antigo Testamento. E aí Josué se prostra, se adora, porque ele falou: eu sou o príncipe do Senhor dos Exércitos. E ali estava a própria materialização, ali estava o próprio Jesus, o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, se manifestando visivelmente como príncipe, como líder, como capitão do exército do Deus maravilhoso. E ali, falando com Josué, e ele disse:
descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então aquilo dali deu ânimo para Josué, porque ele viu a própria presença do Senhor. Então saiba de uma coisa, você que está aqui comigo nesta live, você que está comigo assistindo a esse culto, essa palavra, está ouvindo essa palavra, saiba de uma coisa, essa peleja que você está enfrentando, você não está sozinho, mas o Senhor está pelejando pela sua vida, o Senhor está contigo, Ele está nessa guerra, Ele está nessa peleja. Então você não está sozinho, sabe por quê? Porque o nosso Deus maravilhoso, Ele está dentro dessa batalha. Mas precisamos continuar obedientes. Precisamos somente adorar o único Deus verdadeiro que se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para trazer essa mensagem para você. Você que está passando por uma situação muito difícil, saiba de uma coisa, essa porta já está aberta, a solução já foi enviada por Deus. Por mais impossível que pareça, mas nós estamos diante do Deus do impossível. E o Deus do impossível está aqui nessa noite. O Senhor dos exércitos, da mesma forma que Ele batalhou por Moisés, da mesma forma que Ele orientou Abraão, da mesma forma que Ele foi com Josué, da mesma forma que Ele foi com Gideão, Ele está contigo nessa noite. Ele continua batalhando. O Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos. E voltando aqui ao capítulo número 7 de 1 de Samuel, estava ali o povo sendo intimidado pelo inimigo. Porque o versículo 7 diz: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Deus está falando nessa noite. Não tema o inimigo. Não tema as armadilhas, mesmo que você chegue a teus ouvidos, que estão tramando contra a tua vida, não deixa o medo, o temor imperar em você. Não deixe o medo te paralisar, porque o Senhor está pelejando, o Senhor está nesse negócio, a arma do inimigo é essa. Ele começa a enviar informações para você parar, porque ele quer ver o crente paralisado. Ele quer ver aquele que tem a fé e que diz que tem a fé em Deus, ele quer minar essa fé. Então ele se reunir em multidão, e isso ele sempre faz. É por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento, que o leão está ao nosso derredor, bramando como um leão, imitando a voz de um leão, porque quando você tem notícias que estão vindo contra a tua vida, é como se fosse um leão rugindo, um leão que quer te devorar. Isso daí provoca pavor, mas eu quero te lembrar uma coisa nessa noite: ele pode estar ao nosso derredor, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor. Então, para ele tocar na tua vida, para ele tocar na tua família, ele vai ter que passar pelo anjo do Senhor, ele vai ter que passar pela presença do nosso Deus maravilhoso. Aleluia! Ele vai comprar uma briga feia. Então você não está desamparado. Ainda que tenha notícia, ainda que tenha rumores, ainda que tenham notícias de que a tua vida está por um fio, mas não tema, porque o Senhor está contigo. Aleluia! Olha o versículo de número 8, que diz assim: pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, e procuraram o profeta. Você já percebeu uma coisa? Que você que está na presença do Senhor, mesmo aqueles que têm caçoado de você, mesmo aqueles que não têm dado ouvidos à tua palavra, mas quando a coisa aperta, eles vão procurar você. Eles vão buscar direção em você. Não vão buscar mais pessoas que adoram outros deuses, quando vê que não tem mais solução, vão procurar você. Então não canse de dar testemunho, não canse de pregar a palavra. Não saia desse caminho, não saia da presença de nosso Senhor Jesus Cristo, sabe por quê? Ele quer te usar, Ele quer usar você. Aleluia. Você já percebeu isso? Que pessoas, quando estão numa situação constrangedora, numa situação ao qual elas não sabem mais o que fazer, elas vão te buscar e falar: por favor, ora por mim, ora pela minha família,
Ora por essa situação que eu estou passando. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu você como profeta da casa do Senhor. É sim, é você que eu estou falando. Deus te chamou para ser profeta na casa do Senhor. Então começa a abrir a tua boca, começa a decretar, porque a vitória está chegando em nome de Jesus. Aleluia. Vamos espantar toda dor nessa noite, toda enfermidade vai ser jogada por terra. Toda armadilha, todo plano de Satanás vai ser desfeito. Toda corrente vai ser quebrada nessa noite. Todo vento, ao contrário, vai parar e vai soprar uma brisa suave. Eu tenho certeza de que Deus já enviou a resposta, Deus já enviou a solução e é nessa noite, aleluia. Então buscaram o profeta, buscaram Samuel e disseram assim: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, que nos livre da mão dos filisteus. E aí entra o profeta, aí entra o homem de Deus, porque o verdadeiro homem de Deus, ele não entra em desespero, ele não diz para aquele povo, não tem mais solução, não tem mais jeito, não. Sabe o que ele disse para aquele povo? Eu vou clamar, eu vou entrar na presença do Senhor. Olha o versículo de número 9, então tomou Samuel um cordeiro, agora preste atenção no que eu vou falar nessa noite. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe deu ouvidos. Aquilo dali chamou a atenção de Deus. Porque normalmente se pegava um bezerro, se pegava um cordeiro e sacrificava por inteiro, mas na fase adulta, na fase mais ou menos dos seus 3 anos de idade. Mas Samuel, ele fez algo que ninguém nunca fez. Ele fez algo que iria surpreender, queria alegrar o coração de Deus, porque foi uma cena terrível. Imagina pegando ali um bezerrinho, como diz aqui, então tomou um cordeiro pequenininho, um cordeiro ao qual ainda estava mamando. E ele pega aquele cordeiro e ele sacrifica aquele cordeiro, que cena terrível. Mas aquilo dali chamou a atenção do Senhor. O que Deus está falando nessa noite, faça algo para surpreender ao Senhor. Aquilo que você não fazia antes, faça agora. Se você não orava, comece a orar. Se você não jejuava, comece a orar. Marque um culto de ação de graças mesmo antes de acontecer o milagre na tua vida. Começa a agradecer antes. Samuel, ele fez algo que surpreendeu o Senhor, sacrificando um cordeiro ao qual ainda mamava. Cena terrível, mas que mas que mexeu com o coração de Deus. O que você pode fazer nessa noite para mexer o coração de Deus, para chamar a atenção de Deus, para que Ele venha ouvir o teu clamor? Então a cada dia precisamos surpreender a Deus, precisamos fazer algo ao qual iremos chamar a atenção de Deus, porque orar todos clamam, clamar todos clamam. Nesse exato momento, quantas pessoas estão orando? Quantas pessoas estão ministrando a palavra de Deus? E será que Deus está ouvindo todas? Sim, porque Ele tem a onipresença. Mas será que Ele vai atender a todos? Como aquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Muitos tocavam em Jesus Cristo, mas aquela mulher, ela tocou de uma forma diferente. Porque aquela mulher, ela tocou com fé. Ela tinha confiança em Deus, ela extrapolou, ela quebrou todo o protocolo e aquilo dali chamou a atenção de Deus. Como o cego de Jericó que estava à beira do caminho e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Surpreendeu a Deus. Como Zaqueu surpreendeu a Deus, mesmo numa estatura pequena, e queria ver Jesus Cristo, e ele sobe numa figueira brava. E quando Jesus passa por ali e olha para cima: Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou posar na tua casa. Sabe por quê? Porque Zaqueu surpreendeu a Deus. Aleluia. Surpreenda a Deus. Faça como Samuel. Faça como Ana. Como eu disse no início da ministração, a mãe de Samuel, a qual não podia gerar filhos, mas ela fez
um pacto com Deus, ela fez uma aliança, ela fez uma promessa a Deus, que se Deus abrisse a sua amada e se ela gerasse um filho, um varão, ela iria entregar por holocausto, ou seja, inteiramente ao Senhor, e ela cumpriu a sua promessa. Então eu estou dizendo aqui, homens e mulheres de Deus, que se colocaram, que impactaram Deus, que fizeram algo que mexeu não somente com aquela sociedade, pessoas que impactaram aquele povo, e você pode impactar uma sociedade hoje, fazendo coisas que outras pessoas não fazem, representando a Deus com eficácia aqui nessa terra. Surpreenda a Deus, porque Ele quer te abençoar, Ele quer entrar nessa guerra. Olha aí, Samuel, um homem totalmente obediente a Deus, usado por Deus. Deus quer te usar nessa noite. Deus quer te usar para você representar a tua família. Assim como Samuel representou o povo de Israel, você tem um compromisso nessa noite. Represente a tua família. Represente os teus amigos. Represente aqueles que estão no seu trabalho, que você sabe que está precisando de uma porta que seja aberta, de uma doença que precisa ser curada. Surpreenda a Deus. Ore pelos que te perseguem, surpreenda a Deus. Perdoe as pessoas que te fizeram mal, surpreenda a Deus nessa noite, para que Deus venha ouvir a tua oração. E olha o que aconteceu, o versículo número 10, e sucedeu que, estando sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel. Nesse exato momento em que você está ouvindo essa palavra, o inimigo está se levantando. O inimigo não quer que você vá até o final dessa mensagem, sabe por quê? Porque no final nós iremos clamar e Deus vai interceder, porque Ele já está aqui. Ele já está totalmente preparado para entrar nessa guerra, e nós vamos entrar numa guerra nessa noite. Nós vamos pelejar nessa noite, mas o anjo de Deus está aqui. O anjo do Senhor está aqui. O anjo do Senhor está contigo. Iremos vencer essa peleja. E olha o que aconteceu, o inimigo cercando, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então eu já posso ver o inimigo sendo derrotado. Aquela obra ao contrário contra a tua vida, aquela obra de bruxaria, de feitiçaria, aquela obra de macumba, aquilo que fizeram contra a tua vida, eu já posso vendo ser desmanchada nessa noite. Aquela corrente que fizeram para amarrar a tua vida, nessa noite, está sendo quebrada em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até o abaixo de Betcar. Feriram, derrotaram o inimigo, e Deus está te chamando nessa noite para essa peleja. Deus está te chamando para essa guerra nessa noite, ao qual só tem um resultado: a tua vitória. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, olha o versículo de número 12. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer. Sabe qual é o significado de Ebenezer? De Ebenezer? Pedra de ajuda. E depois que ele colocou aquela pedra, eu creio que com uma grande voz, com um grande brado, Samuel, ele disse assim: até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. Você pode declarar pela fé nessa noite: até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode olhar para a tua vida, pode olhar quantas enfermidades tiveram te derrubar, mas a cada uma você foi curado. Você pode ver quantas vezes, eu já perdi as contas, de quantas vezes o inimigo se levantou contra a minha vida. Mas cada vez que ele se levantou, ele caiu, e eu posso dizer e abrir a minha boca: até aqui me ajudou o Senhor. Quantas armadilhas contra a minha vida, mas eu posso abrir a minha boca e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Você pode declarar nessa noite. Você pode declarar nessa noite: o Senhor é a pedra de ajuda. O Senhor é a nossa pedra de ajuda.
E a cada dia ele tem batalhado, ele tem pelejado pela nossa vida. Então continue em obediência, continue adorando o único Deus. Continue adorando somente a Ele. Porque através da tua adoração, através da tua obediência, o Senhor vai te dar livramento. O Senhor vai abrir essa porta. O Senhor vai fazer com que aquele processo ao qual, não sei quantos anos está para ser julgado, mas Deus vai dar um veredito positivo. Eu não sei há quanto tempo você está com essa enfermidade, mas hoje é noite que Ele vai te curar. Eu não sei há quanto tempo você está clamando pela tua família, pelos teus filhos, mas nessa noite Ele vai te ajudar. Nessa noite Ele vai mudar a tua história. E pela manhã, quando você receber a vitória, você vai dar um grito bem alto e você vai dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. Eu quero clamar pela tua vida. Eu quero entrar nessa batalha junto contigo, porque a pedra de ajuda já está aqui, que se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo de número 13, ele diz assim: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. A mão do Senhor estará contigo todos os dias da tua existência. E você sabe por quê? Porque o Senhor, Ele está contigo. É Ele que nos dá o livramento. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Samuel, ele enfatizou que o princípio bíblico de que se o povo de Deus esperar nele, esperar em Deus, terá proteção, e se buscar de todo o coração e rejeitar todas as formas de idolatria, aleluia, Deus estaria com aquele povo, e Deus está contigo. Acompanhe comigo para nós encerrarmos, porque eu quero batalhar pela tua vida. Acompanhe comigo, Romanos 12, a partir do versículo de número 1. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1 e versículo, aleluia, de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Samuel apresentou um cordeiro que ainda nem havia desmamado. E hoje Deus está falando: vamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Como eu apresento o meu corpo em santidade, evitando a concupiscência da carne, evitando o pecado no meu corpo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Prestando o nosso culto racional. Somos espirituais? Somos, mas somos racionais, temos entendimento da palavra de Deus. Versículo de número 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não se conforme com essa situação, não se conforme com o estágio a qual você esteja passando, não se conforme com essa adversidade, mas nós vamos entrar nessa peleja. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E que entendimento é esse? É a palavra de Deus. Antes não tinha saída, antes não tinha solução para a nossa vida, mas a partir do momento em que eu estou ouvindo esta palavra que provém de Deus, uma coisa eu tenho certeza: pela fé, essa porta já abriu. Pela fé, Deus já abriu o mar vermelho na tua frente. Então é hora de clamar. Eu quero clamar pela tua vida. Vamos colocar agora diante de Deus aquilo que está te perturbando. Qual é a porta que está fechada? É uma enfermidade? Eu vou orar, eu vou clamar.
E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, você vai ser curado nessa noite. Vem comigo, vem comigo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja teu santo nome. Mais uma vez, meu Deus, eu coloco, Senhor, a vida da tua igreja nas tuas mãos. Senhor, meu Deus, vai pelejando agora, vai batalhando agora. Meu Deus, repreende agora essa enfermidade que está no corpo, que está na alma. Essa enfermidade espiritual eu amarro agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai curando essa pessoa dessa enfermidade, vai tirando essa dor agora. Eu repreendo agora toda enfermidade que esteja em algum órgão do teu corpo. Senhor, cura agora, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abre aquela porta, Senhor. Aquela porta que precisa ser aberta. Senhor, corta todo o laço do passarinheiro, toda obra ao contrário, obra de feitiçaria, de macumba. Eu repreendo agora, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebe a tua vitória. Recebe essa breve palavra que foi ministrada nessa noite, mas que foi com autoridade. Receba do Senhor. E na próxima vez, você vai dar o teu testemunho das grandes obras que Deus fez na tua vida e você vai fazer igual Samuel. Você vai declarar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até amanhã, porque amanhã nós temos nosso estudo bíblico a partir das 20 horas. Estaremos falando sobre a Jerusalém celestial. Amém? Que Deus venha abençoar a tua vida. Eu abro a minha boca e profetizo que você e toda a tua casa tenham uma semana abençoada e que as promessas de Deus, que as bênçãos de Deus, todas elas vão se concretizar sobre a tua vida em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta as tuas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra, não somente hoje, ó Pai, mas para todos sempre. A igreja diz amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus.